Meus irmãos, hoje nós estamos entrando no capítulo 4 de Daniel, e após ler esse capítulo algumas vezes e estudar um pouco sobre ele, eu decidi fazer hoje um devocional de introdução sobre esse capítulo, sobre o tema principal desse capítulo, antes de vermos a sua exposição com a graça do Senhor em próximas oportunidades para a pregação em Daniel. E por isso, por conta dessa introdução, desse devocional, né, em relação ao tema desse capítulo, eu gostaria de ler com os irmãos, né, que os irmãos, eu leio enquanto os irmãos acompanham todo esse capítulo 4, que é uma narrativa completa sobre esse momento aqui vivido pelo povo de Deus, né, e relatado aqui por Nabucodonosor. Então, eu vou iniciar a nossa mensagem de hoje lendo, os irmãos acompanham na Bíblia de vocês, todo esse capítulo 4, e logo em seguida nós vamos refletir sobre o ensino central desse capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação
para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, Tu és o Rei do céu. Tu és o Senhor e Criador de todas as coisas. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, pelo amor que nos foi manifestado, nós também podemos levantar nossas vozes em oração ao Senhor como Pai, como nosso Pai, Senhor. E diante do Senhor nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos e Te pedimos, Senhor, faz a Tua vontade em nós por meio da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, instrui-nos, molda o nosso coração de acordo com a Tua vontade por meio da ação do Teu Santo Espírito que nos foi dado, Senhor. Traz vida também àqueles que são mortos. Permita, Senhor, que ouvidos sejam destapados, que olhos vejam a glória do Senhor Jesus Cristo.
Ó Senhor, nos abençoa pelo poder da Tua palavra, para que possamos lembrar continuamente que o Senhor reina, que Teu é o domínio sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa semana eu comecei a trabalhar naquele projeto de transcrição de alguns conteúdos que foram ministrados em nossa igreja. Alguns irmãos estão trabalhando nisso para que possamos elaborar apostilas, livros, conteúdos daquilo que já fomos enriquecidos, para que também outros sejam alvos disso. E eu estou responsável pela série que foi ministrada pelo pastor Livando em Jó, a série que tem por título A Soberania de Deus no Sofrimento. E para mim, quando estava iniciando a primeira pregação, foi muito impactante a forma como o pastor Elivando iniciou essa primeira pregação e como, obviamente, ele deu o tom de toda a série que foi pregada em Jó, uma série de cinco mensagens. O pastor iniciou alertando a igreja, a todos nós que estávamos ali presentes, para que nós prestássemos muita atenção em todas as palavras que seriam ditas ao longo de todas as pregações, porque muito provavelmente todos nós que estávamos ali, todos os ouvintes, toda a igreja, muito facilmente nós esqueceríamos essas palavras quando nós precisássemos delas. Nós esqueceríamos do conhecimento, do ensino que seria dado ali, quando nós precisássemos desse ensino, quando o sofrimento chegasse. Por isso, nós deveríamos guardar aquelas palavras, guardar aquele consolo que estava sendo ensinado, instruído, guardar aquela esperança que estava sendo dada, guardar em nosso coração com 7 chaves, para que, quando o sofrimento chegasse, quando o sofrimento batesse a porta de cada um ali, e certamente em algum momento ele bateria, para que quando esse momento chegasse, nós não fôssemos pelo caminho mais comum, que seria de esquecer aquelas palavras, mas que elas estivessem muito bem guardadas em nosso coração. Quando a dor sufocasse a nossa alma, quando as lágrimas banhassem o nosso rosto, quando a agonia gritasse aos nossos ouvidos, certamente a primeira coisa que nós deixaríamos de lado seria a esperança que nos foi dada por meio daquelas palavras, daquelas pregações em Jó. Certamente a primeira coisa que nós deixaríamos de lado seria a visão do consolo obtido a partir dos ensinos da soberania de Deus em meio ao sofrimento. E é isso mesmo, irmãos. Isso é muito característico dos momentos de sofrimento. Porque o sofrimento insulta a nossa fé. Essa é a segunda mensagem lá da série de Jó. O sofrimento insulta a nossa fé. O sofrimento, ele questiona a nossa esperança. Ele joga entulhos no nosso coração. O sofrimento, ele nubla a nossa visão. O sofrimento, ele coloca à prova aquele conhecimento que nós afirmamos categoricamente que nós possuímos. E essa era exatamente a fragilidade que o povo de Deus estava enfrentando, experimentando naquele cativeiro babilônico. Era essa fragilidade, porque os açoites, as pressões, as agonias, tudo isso nos fragiliza, irmãos. E após toda a barbárie que foi promovida por Nabucodonosor, após o templo ser destruído em Jerusalém, após o crescente domínio do Império Babilônico, que só crescia e crescia e tomava muitas e muitas nações, após as perdas individuais daquele povo que estava cativo ali na Babilônia, certamente, irmãos, depois de tudo isso, muitas perguntas surgiram no coração do povo de Deus que estava ali, naquele cativeiro. Muitas perguntas surgiram. Onde está o Senhor? Onde está o nosso Deus? Será que o Senhor está mesmo no controle de tudo isso? Será?
Será que nós sairemos daqui? Será que ainda somos o povo de Deus? Ora, nós vimos aqui no domingo, o pastor, mais uma vez, nos ensinando, que Esdras, quando ele reuniu, compilou os salmos ali, ele tinha esse objetivo, a estrutura dos salmos tem esse objetivo, de ensinar o povo que o povo é o povo da aliança, ainda que Deus continua com a sua aliança com o povo. Certamente essa era uma dúvida que se levantou. Será que ainda somos o povo de Deus? Será que ainda podemos ter esperança em meio a esse cativeiro, em meio a tudo isso que estamos vivendo? No capítulo 4 de Daniel, como nós lemos aqui, irmãos, nós vemos um edito, uma proclamação oficial, um anúncio público e universal, onde é proclamado a todos os habitantes da terra que o Altíssimo, o Rei dos céus, o Deus de Daniel, domina sobre o reino dos homens. Ele está no controle. É isso que é dito aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 4 de Daniel. O remanescente do povo de Deus na Babilônia precisava ser fortalecido nessa verdade. E mais que isso, esse remanescente precisava ser advertido acerca das consequências de esquecer essa verdade, de se endurecer acerca dessa verdade. Mas talvez o mais surpreendente para esse povo tenha sido o portador dessa mensagem, tenha sido o arauto dessa mensagem, que foi Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquele momento, o rei da terra. É assim que quando ele conclama todas as nações, os homens de todas as línguas, todos os habitantes da terra, ele está se colocando ali como o rei da terra, como aquele que pode alcançar a estes, a quem ele está falando. E foi aquele que fora o próprio algoz do povo de Deus, quem proclama essa verdade, de que o domínio de Deus é sempre eterno, que o seu reino dura de geração em geração. É dele a voz que proclama a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, todos aqueles que habitam a terra, que Deus o Altíssimo tem domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. É ele quem proclama isso. E aqueles que estavam na Babilônia, aqueles que receberam esse livro, precisavam ouvir isso. Será que você tem lembrado disso, meu irmão? Será que isso tem permanecido em sua mente? Será que você tem crido realmente nisso? Os reformadores, eles apontaram 3 elementos que juntos pudessem definir o que significa realmente crer. O que é a fé verdadeira? Não é que eles estavam separando, dividindo a fé, não. Mas eram 3 aspectos essenciais que deveriam estar presentes em uma fé verdadeira. São 3 termos em latim que são utilizados: notitia, sensus e fidúcia. Mas o ponto é que o primeiro desses termos aponta para o conteúdo da fé, o conteúdo intelectual da fé, o conhecimento de verdades doutrinárias que são fundamentais. É para isso que aponta esse primeiro aspecto. O segundo, o assensus, né, ele aponta para a convicção, a aceitação, o reconhecimento de que aquele conteúdo que foi conhecido, ele é verdadeiro. Aquele conteúdo é verdade. Mas o terceiro aspecto não pode ser de forma nenhuma desconsiderado, irmãos, nem esquecido. Porque o terceiro aspecto aponta para a confiança, o compromisso do coração com aquilo que foi reconhecido como sendo verdade. O compromisso do coração com aquilo que foi aceito como verdade. É esse terceiro aspecto que difere a fé verdadeira do crer de demônios, que nós encontramos lá em Tiago 2,19. De demônios que sabem a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, mas que se recusam a confiar nele porque odeiam
aquilo que eles sabem que é verdade. É esse aspecto que traz diferença para esse crer. Alguém, irmãos, pode sim ser exposto muitas e muitas vezes ao conteúdo da fé. Alguém pode ouvir a pregação da palavra e até ser tomado, assim, ser cativado por essa verdade, mas logo aquilo que ele ouviu certamente entra em confronto com o que está no seu coração, com o seu amor próprio, com os seus desejos mais profundos e egoístas. E então, muitas vezes, esse alguém que ouviu, esse alguém que, inclusive, aceitou que aquilo, reconheceu que aquela é uma verdade, é bem possível, acontece, desse alguém lançar fora aquele conteúdo e de agir de maneira contraditória com aquilo que entendeu e aceitou como verdade, não praticando aquilo que ouviu, não praticando a verdade que recebeu. Será que é possível, em algum momento, nós nos identificarmos com posturas como essa? Onde ouvimos, onde reconhecemos como verdade, mas não nos comprometemos e não praticamos essa verdade. Sabe, quando você escuta uma pregação e você fica maravilhado com o conteúdo daquela pregação, como aquilo é belo, aquela revelação é bela, e você diz, que pregação maravilhosa, que ensino maravilhoso, que aula maravilhosa, mas aí de repente vem uma aplicação da palavra e essa aplicação vem com o seu CPF nela. O pregador não falou o seu nome. Ele nem teria como saber aquilo que você está pensando, mas você sabe que aquela aplicação é para você. Você é incomodado por aquela aplicação, porque ela confrontou a sua vontade, o seu ego, aquilo que você não queria mexer. Nesse momento, meu irmão, só existem duas posturas possíveis. Ou você se rende a essa palavra, é humilhado pela palavra, é ferido pela palavra, mas também é fortalecido, capacitado pelo Senhor para ouvir essa palavra, ouvir não somente com ouvidos, mas com o coração, e então praticar essa palavra. Ou então, na outra postura, você irá se endurecer o seu coração. E você vai pensar, realmente essa pregação é muito boa, mas não precisa disso. Não precisa desse exagero. Não é bem assim. Eu queria ver o pregador fazendo isso na casa dele. Será que ele faz isso mesmo com os filhos dele? Será que ele faz isso mesmo com a esposa dele? Será que no trabalho ele é assim? Será que com a família dele é assim? É aquilo, irmãos, que nós falamos muitas vezes aqui. Os irmãos, todos nós já ouvimos muitas vezes sobre a palavra que não alcança o coração, que não toma o coração, porque barreiras são colocadas, entulhos são colocados. Obviamente, meus irmãos, em contextos muito diferentes, nós veremos um pouco sobre isso ao longo desse capítulo, em contextos muito diferentes, mas é isso que nós temos visto acontecer com Nabucodonosor, em certo aspecto, de ouvir, de ser exposto à revelação de Deus, aos sinais e maravilhas de Deus. É isso que nós temos visto no livro de Daniel. No capítulo 1 nós vimos que foi apresentado ao rei Nabucodonosor 3 jovens espetaculares. Jovens que é dito no capítulo 1 que se mostraram mais sábios que os mais sábios, os sábios mais antigos, né? Os principais chefes da Babilônia, né? Na ciência da Babilônia. Foram os mais sábios, jovens, de talvez 17 anos, mais sábios que os mais antigos da Babilônia. E por isso, isso por si só é espantoso. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor é apresentado a verdade de que há um Deus no céu que revela mistérios. Daniel revela o sonho que estava perturbando
a Nabucodonosor, acredita tudo isso ao Deus dos céus, ao seu Deus, e o rei Nabucodonosor então recebe ali a revelação de que existe um Deus que suscitaria um reino eterno, um reino que não teria fim. O rei ficou impressionado com aquela revelação. Ele sequer contou o sonho para Daniel. Daniel disse o sonho e disse a interpretação desse sonho. O rei ficou tão impressionado que ele se prostrou diante de Daniel, com seu rosto em terra. Um rei, irmãos. O maior rei da época se dobrou diante de Daniel, impressionado, e admitiu, confessou, falou ali, que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro e superior a todos os demais deuses. Aí ele escorregou, porque não há outro Deus. E ele disse, o Senhor dos reis. Olha que palavras lindas, irmãos. Nabucodonosor disse que o Deus de Daniel é o Senhor dos reis. São palavras lindas, principalmente porque foram ditas por um rei, não por uma pessoa qualquer, e pelo rei, o maior rei do seu tempo. A cabeça de ouro, como veio a interpretação de Daniel. Mas logo, aquelas palavras lindas passaram, tudo passou, e o rei levantou uma estátua de ouro em alusão a ele mesmo, e desprezou o Deus de Daniel. Ele disse, quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? Mudou rápido as palavras do Senhor dos reis para quem é o Deus. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes as palavras que professamos são, em alguma medida, parecidas com a de Nabucodonosor? Porque são palavras lindas, são palavras corretas, muito bem organizadas, palavras que nós professamos sabendo que são verdade, sim, que são verdade, mas que quando são confrontadas com aquilo que nós precisaremos abrir mão, que nós precisaremos perder para que essas palavras ganhem vida em nós, elas se mostram como palavras que não vieram do coração. Palavras com não tanto peso assim. Quando nós, por exemplo, exaltamos a soberania de Deus, quando nós exaltamos a sua majestade em meio às orações que nós fazemos, orações sinceras, é claro. Quando nós louvamos a bondade de Deus e dizemos que Ele sim sabe de todas as coisas e nós não sabemos, mas em seguida nós sucumbimos ao desespero. Porque as coisas não estão saindo da forma como nós queremos, ou porque nós não conseguimos ver uma forma de alcançar aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa vontade está exigindo. Nós nos desesperamos, murmuramos, nos entristecemos, ficamos abatidos. Ora, mas não é Ele o soberano? Ora, não é Ele que é bom? Ele não sabe todas as coisas? Não é Ele o Senhor e Rei, ou é você? Ou sou eu? Ou então nós fazemos orações lindas de contrição, orações bíblicas, que expressam corretamente a sã doutrina, a doutrina da depravação total. Nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos, nós não somos nada, nós não temos mérito algum, obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados, mas logo em seguida nós julgamos o nosso irmão que está fraquejando, ao invés de cuidar dele. Nós achamos que somos superiores, que somos incapazes de agir daquela forma como ele está agindo naquele momento. Até nos lembramos de situações que nós julgamos, que passamos, que foram muito mais difíceis do que aquela que ele está passando, e que nós nos saímos muito melhor do que ele. Então quer dizer que foi você? Foi na sua força que você passou por essa situação? Eu pensei que tivesse sido o Senhor. Muito facilmente, irmãos, nós professamos palavras muito belas, mas que, em alguns aspectos, ou até de maneira, ou até totalmente, não estão arraigadas, não vêm de um compromisso do coração. Nabucodonosor, ele viu grandes sinais e maravilhas. Viu o poder de Deus livrando os seus servos, os servos de Deus, da fornalha ardente. Ele engrandeceu o nome
do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fez até um decreto, como nós vimos no final do capítulo 3, proibindo qualquer um de blasfemar contra o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas depois de um tempo, irmãos, alguns comentaristas acreditam que cerca de 20 anos, no ápice do Império Babilônico, depois de um tempo, aconteceu tudo aquilo que nós acabamos de ler no capítulo 4. Todo o romper de orgulho, todo o ápice da soberba de Nabucodonosor. Muitos agem da mesma forma, irmãos. Sejam estes ímpios ou crentes, embora crentes não permaneçam assim, obviamente. Mas nós experimentamos momentos assim, períodos assim. Períodos em que nós ouvimos a verdade do Evangelho, que nós somos impactados por essa verdade, incomodados por essa verdade, porque essa verdade confronta o pecado em nós, mas ao invés de nos comprometermos com essa verdade, com o Deus da verdade, simplesmente começamos a conviver com aquele incômodo. Começamos a nos acostumar com aquele incômodo. E assim o nosso coração vai sendo cauterizado pouco a pouco. Isso é o maior perigo de todos, irmãos. Porque começamos a nos acostumar em ouvir a palavra sem atender a palavra. Sabe aquela história do cortiço? O pastor já contou que algumas vezes, acho que ele morava ou passava perto de um cortiço e ele ficava sem entender como é que as pessoas conseguiam ficar ali na calçada comendo um churrasco, enquanto aquele mau cheiro estava imperando por todo lugar. Você não conseguia sequer baixar a janela do carro. O mau cheiro entrava ali, né? Mas nos primeiros momentos, aquele mau cheiro certamente incomodava, depois se acostuma. Depois o mau cheiro não passou. Apenas se acostumaram com o mau cheiro. Ou então é como você, quando vai para um lugar muito barulhento, vamos supor, você se mudou de casa, vai morar em outro lugar e chega lá, tem toda noite um barulho forte para você dormir. Nas primeiras noites você fica muito incomodado. Mas depois de um tempo, parece que você não está mais ouvindo o barulho. O barulho não cessou. Você se acostumou com ele. O barulho continua ali. Depois de um tempo, nós começamos a agir com indiferença, como se aquilo não fosse mais um problema. Será que você tem lembrado da verdade proclamada aqui nesse capítulo 4 de Daniel? A verdade de que o Senhor domina sobre todas as coisas, que Ele está no controle, que Ele é rei, não você. Que Ele domina tudo, não os governantes desse mundo, não as situações, não as circunstâncias quaisquer desse mundo. Ele domina. Será que você tem confiado nessa verdade, se comprometido com essa verdade? Ou ao invés de viver de acordo com essa verdade, de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, você tem vivido como se fosse você o rei e Senhor? Como se dependesse da sua força passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas lutas nesse mundo. Ao longo desse capítulo de Daniel, capítulo 4, nós veremos como antes de sermos encorajados e termos a nossa esperança fortalecida por essa verdade de que o nosso Deus governa, é isso que quer dizer esse domínio, né? O domínio sobre todas as coisas, Ele governa. Está na sua mão o governo de todas as coisas. Antes de sermos fortalecidos, temos a nossa esperança fortalecida nessa verdade, uma grande barreira precisa ser quebrada. Algo que é inerente ao pecado, algo que é a própria expressão do pecado, algo que somente a ação maravilhosa do Senhor em nós pode quebrar, que é a soberba, o orgulho, o ego. O desejo do velho Adão, que ainda insiste em se manifestar, de querer ser semelhante a Deus, de querer ser como Deus. Nós veremos, irmãos, como nós podemos reconhecer evidências de que nós estamos fraquejando, que nós estamos perdendo essa luta para nós mesmos, como temos ouvido aqui nos devocionais em Provérbios. De que nós estamos deixando de experimentar a verdade consoladora acerca do domínio do nosso rei, por conta dessas barreiras. O livro de Daniel, irmãos, não revela categoricamente se o rei Nabucodonosor permaneceu fiel ao Deus Altíssimo, se ele foi salvo, se
o que aconteceu depois desses eventos narrados no capítulo 4. Muitos comentaristas interpretam que sim, que ele foi salvo, que ele se arrependeu e serviu ao Senhor em seus últimos dias. Outros não concordam, outros diferem dessa opinião, mas algo pode ser visto muito claramente nesse capítulo. Aqui nós temos o caminho de alguém que foi quebrado, que foi podado, que foi humilhado pelo Senhor e que foi conduzido a um entendimento muito mais concreto acerca do domínio de Deus sobre todas as coisas. Um entendimento que permite enxergar a graça de Deus em humilhar o soberbo. Nabucodonosor enxergou isso. Observe, nós veremos isso nas próximas mensagens, mas no versículo 3 do capítulo 4, Nabucodonosor está louvando ao Senhor pelos sinais. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. De que Nabucodonosor está falando aqui? Não é somente da fornalha. Ele pode até ter muito claro em sua mente a fornalha e tudo que ele viu, mas ele está falando do que ele viveu no capítulo 4. Irmãos. E o que foi que ele viveu? A humilhação. Ser moído pelo Senhor. E ver os resultados disso. De comer capim com os bois. De ser apartado. Ele está vendo muito além disso. Ele está vendo o resultado disso. E esse entendimento vem da compreensão, da esperança guardada por meio do entendimento do domínio de Deus sobre todas as coisas. Um entendimento que permite olhar com esperança para o tronco que foi deixado, o toco, a cepa de onde vem o renovo. E essa, irmãos, era a mensagem enviada ao povo do cativeiro babilônico. Era essa mensagem que estava sendo enviada àqueles que estavam no cativeiro naquele período. Assim como vocês, Israel, Nabucodonosor foi abatido, foi humilhado pela mão poderosa de Deus. Mas também, assim como aconteceu com ele, um toco, uma cepa, um tronco foi deixado. E desse tronco, dessa raiz, desse remanescente, o Senhor manifestará a sua misericórdia, a sua restauração, a sua redenção. É isso que está sendo ensinado àquele povo. Abram, por favor, irmãos, em Isaías capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Isaías 11, do versículo 1 ao 10. Do tronco. Tronco é a mesma palavra, não é a mesma palavra porque aqui nós temos a parte hebraica da escritura, e em Daniel, nesse capítulo 4, já é aramaico, mas uma palavra que é paralela a essa, que tem o mesmo significado dessa. Então, aqui, tronco é a mesma palavra lá, cepa, né? Aquele toco que ficou após a árvore ser abatida. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um ramo, um florescer, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé,
que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. A promessa do Senhor, feita ao rei Salomão, registrada em 2 Crônicas 7,14, ainda era digna de confiança e o povo remanescente no cativeiro precisava lembrar disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós, meus irmãos, aqui, nós que temos recebido muito maior revelação, nós podemos ter convicção de que apesar das circunstâncias que nós enfrentamos neste mundo, nesse cativeiro que ainda habitamos, esse reino que não é nosso, nós podemos ter convicção de que apesar de nós mesmos, dos nossos pecados, do nosso ego, nós podemos ter esperança e continuar firmes, porque o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei, o nosso Rei, ele se fez homem. Porque aquele que tinha todo o direito para dizer: não é este o mundo que eu criei, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, ele tinha todo o direito de dizer isso, mas ele não disse isso. Ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, assumindo forma de servo, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas o Rei dos Reis não permaneceu na morte. Ele ressuscitou e foi exaltado sobremaneira, de modo que diante dele todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso Senhor reina, irmãos. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas dores, dos seus medos. Ele se compadece de você, ele intercede por você. Nada está fora do controle dele. Não há nada que possa fugir à sua poderosa mão. E tudo que ele faz, tudo é bom. Não esqueça disso. Lembre disso. O nosso Deus domina sobre todas as coisas. Nada escapa ao seu controle. E por sua bondade e por sua misericórdia, quando entulhos, quando o nosso pecado, quando o nosso ego estiver impedindo a nossa visão de lembrar de que Ele é Deus, de que Ele reina, de que o domínio é dele, Ele mesmo nos podará. Ele mesmo nos purificará para que nós não escapemos de suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e com a graça dele nós possamos continuar refletindo no domínio do nosso Rei nas próximas mensagens. Vamos orar, irmãos. Senhor, Pai Santo, nós somos pequeninos. O Senhor é grandioso. O Senhor é santo, é puro. E nós somos tão pecadores, Senhor. Somente a Tua graça, somente a revelação do Teu amor para conosco, manifestado em Cristo Jesus, nos dá ousadia para orarmos ao Senhor. E é firmados nessa ousadia, Senhor, que nós te pedimos. Fortalece a nossa convicção. Fortalece o nosso conhecimento do Senhor. Conhecimento não somente intelectual, mas conhecimento que é fincado no coração, que molda a nossa vida, que nos faz experimentar aquilo que somente os teus santos podem experimentar, Senhor, apesar das circunstâncias nesse mundo. Fortalece a tua igreja em tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.